Prepare-se para uma jornada sombria e fascinante. Vamos explorar a lenda do lobisomem, desvendando seus mistérios e confrontando os medos que ela evoca. Acredite ou não, esta história vai te assombrar. Quando a lua cheia domina o céu noturno e uivos arrepiantes quebram o silêncio, uma antiga história ressurge. É a lenda do lobisomem sussurrada em volta de fogueiras, transmitida através de gerações, entre o medo e a curiosidade. Mas qual a origem dessa figura que mistura homem e fera? Por que culturas tão distantes compartilham essa criatura sombria, escondida nas sombras e florestas? As raízes do mito do lobisomem são mais profundas do que imaginamos. As primeiras menções surgem há milênios, em civilizações antigas como Mesopotâmia, Grécia e Roma. Na mitologia grega, encontramos Licaão, rei da Arcádia, amaldiçoado por Zeus por servir carne humana em um banquete. Transformado em lobo, Licaão se torna um dos primeiros registros de um humano condenado a viver como fera. Essa transformação, de homem para lobo, carrega um simbolismo poderoso. O lobo representa a natureza selvagem, instintiva e brutal do ser humano. Ser um lobisomem, portanto, seria liberar o lado mais sombrio de si mesmo. E isso, claro, sempre causou pavor. Na Idade Média, o mito do lobisomem se fortaleceu e se espalhou pela Europa, especialmente em áreas rurais. Era uma época em que o inexplicável era atribuído a forças sobrenaturais. Homens isolados, de pouca fala ou hábitos estranhos, eram facilmente acusados de serem lobisomens. A igreja, por sua vez, alimentava esses temores. Lobisomens eram associados a pactos demoníacos, bruxaria e heresia. A acusação quase sempre levava à fogueira. O mais assustador não era o lobisomem que espreitava na noite, mas a possibilidade de ele estar entre nós, vivendo como um homem comum durante o dia. A dúvida corroía as aldeias. Ninguém sabia quem seria o próximo a se transformar. A cada lua cheia, os corações aceleravam. Ao longo dos séculos, os relatos se multiplicavam. Alguns juravam ter visto homens se contorcendo na floresta, com ossos se quebrando durante a mutação. Outros diziam encontrar roupas ensanguentadas, como se um corpo tivesse sido devorado de dentro para fora. Folclore e realidade se misturavam, tornando impossível distinguir a verdade da fantasia. Mas será que tudo não passa de superstição? Ou há algo de verdadeiro nessas histórias? Por que tantas culturas, de indígenas brasileiros a vikings nórdicos, possuem relatos de criaturas semelhantes? Será que o lobisomem realmente caminhou entre nós? Prepare-se, pois vamos mergulhar fundo nessa investigação. Para entender o fenômeno do lobisomem, precisamos explorar os elementos que compõem essa lenda. Um dos aspectos mais marcantes é o momento da transformação. Na maioria das narrativas, ela ocorre em noites de lua cheia, geralmente à meia-noite, quando o poder lunar atinge seu auge. Esse detalhe não é aleatório. Desde a antiguidade, a lua cheia é associada a comportamentos irracionais, loucura e emoções intensas. A transformação é descrita como um processo doloroso e grotesco. Ossos se quebram, pelos brotam da pele, os sentidos se aguçam e a razão se esvai, dando lugar ao instinto predador. Nesse momento, o homem se torna prisioneiro de sua natureza bestial. Ele deixa de ser quem é, esquecendo seus laços, amores e memórias. Mas o que desencadeia essa maldição? As versões variam. Em algumas culturas, o lobisomem é uma vítima, mordido por outro lobisomem ou enfeitiçado por uma bruxa. Em outras, ele é punido por seus próprios pecados, amaldiçoado por matar um familiar, profanar a fé ou cometer atos hediondos. No folclore brasileiro, o sétimo filho homem de uma mesma família se transforma em lobisomem nas noites de sexta-feira, especialmente se nascer em uma sexta-feira santa. Existem também rituais para se tornar um lobisomem por vontade própria. Registros da Europa medieval relatam homens desesperados por poder, força ou vingança, realizando cerimônias sombrias nas florestas, invocando entidades ocultas para receber o dom ou a maldição da transformação. Às vezes, bastava vestir a pele de um lobo e pronunciar palavras antigas para iniciar o processo. Esses rituais envolviam sangue, ossos, símbolos místicos e, frequentemente, a perda da alma. O homem que se tornava lobisomem por vontade própria raramente conseguia reverter a situação. O preço era alto. Ele perdia sua humanidade a cada transformação, até não restar nada além da fera.
A medicina moderna tentou explicar esses casos. Doenças reais foram associadas ao mito do lobisomem. A hipertricose, por exemplo, causa crescimento anormal de pelos por todo o corpo. O transtorno dissociativo de identidade pode levar pessoas a acreditarem que são outras criaturas. No entanto, mesmo com a ciência, o mistério persiste, porque no fundo há algo que vai além da razão, algo primal, algo que nos atrai e nos assusta ao mesmo tempo. No Brasil, o lobisomem encontrou um terreno fértil para se enraizar no imaginário popular. Desde os tempos coloniais, as histórias europeias se misturaram com o folclore indígena e africano, criando uma versão única e assustadora da criatura. O sertão, as florestas densas e as vilas isoladas criaram o ambiente perfeito para o medo se espalhar. Uma das versões mais conhecidas é a do lobisomem de São Roque, no interior de São Paulo, supostamente visto no século XIX. Relatos contam que um homem desaparecia toda sexta-feira e à noite sons estranhos vinham da mata. Várias cabeças de gado eram encontradas degoladas e rastros de patas enormes cruzavam as trilhas. Diziam que ele era o 7º filho de uma família numerosa e que ninguém podia olhar diretamente em seus olhos durante a transformação, pois isso atrairia a maldição. As crenças populares dizem que o lobisomem se transforma entre a meia-noite e as 2 da manhã e que sua forma híbrida, metade homem, metade lobo, é aterradora. Ele anda curvado, com olhos vermelhos como brasa e dentes que brilham à luz da lua. Seus grunhidos fazem os cães se esconderem e o silêncio toma conta das casas. Ninguém ousa sair, nem mesmo para acudir um vizinho em perigo. Há quem afirme que o lobisomem não ataca sem motivo. Ele tem um alvo, busca vingança, sangue específico ou está cumprindo um destino trágico que não pode ser interrompido. Em muitas vilas do interior, essa criatura se tornou uma explicação para o desaparecimento de pessoas, o sumiço de animais ou tragédias inexplicáveis. Curiosamente, no Brasil, o lobisomem ganhou um tom mais religioso. Reza a lenda que ele é um pecador que pode ser salvo desde que cumpra 7 missas consecutivas em 7 igrejas diferentes, sem faltar nenhuma e sem que ninguém saiba de sua condição. Um teste quase impossível. Essa ideia reforça a noção de que a maldição é também uma provação, uma penitência. E mesmo com o avanço da modernidade, com eletricidade, internet e câmeras por todos os lados, ainda hoje há quem diga ter visto um lobisomem. Notícias locais em cidades pequenas às vezes trazem relatos de avistamentos, de uivos sinistros, de matança de animais, sempre seguidos de um silêncio desconcertante. O mito persiste porque mexe com algo que nenhuma tecnologia consegue apagar, o medo primitivo do desconhecido. Mas será que o lobisomem é apenas uma invenção popular para justificar horrores? Ou será que há algo real escondido atrás das lendas? A cada nova geração surgem novos relatos, novos olhos que juram ter visto o impossível. Você acredita? Ao longo da história, alguns casos ganharam notoriedade por sua suposta veracidade. São histórias documentadas, estudadas por antropólogos, psicólogos e até investigadores da polícia. Uma das mais famosas ocorreu em Bedburg, na Alemanha, no século XVI. Peter Stump, um fazendeiro respeitado, foi acusado de ser lobisomem após uma série de assassinatos brutais em sua vila. Durante o julgamento, confessou, sob tortura, que usava um cinto mágico que lhe permitia se transformar em lobo. A confissão de Stump gerou pânico na Europa. Ele foi executado publicamente e sua história se espalhou como pólvora. O detalhe mais chocante era que, segundo os documentos da época, muitos moradores afirmaram ter visto um lobo enorme, com olhos de fogo, andando em 2 patas. Será que todos foram vítimas de histeria coletiva? Ou há mais nessa história? Outro caso impactante aconteceu em 1972, nos Estados Unidos, na cidade de Davis, Califórnia. Um policial relatou ter visto uma criatura peluda, de mais de 2 metros, saltando sobre uma cerca de arame farpado com facilidade sobre-humana. Vários relatos semelhantes surgiram na mesma semana. A criatura foi apelidada de Homem-Lobo de Davis e ganhou a atenção da mídia local. No Brasil, há registros recentes vindos do interior de Minas Gerais e do Nordeste, onde moradores descrevem um ser bípede, coberto de pelos, que caminha durante a noite e some ao amanhecer. Uma reportagem de 2008, em Pernambuco, mostrou famílias inteiras apavoradas, dormindo em grupo por medo do bicho. O curioso é que, nesses casos, nunca há registros fotográficos claros,
Apenas pegadas enormes, arranhões em portas e uivos que ecoam nas madrugadas. Estudiosos apontam que muitos desses relatos podem ter explicações racionais, desde doenças mentais a grandes felinos soltos. Mas a dúvida permanece. Por que tantas testemunhas afirmam ver o mesmo tipo de criatura em locais distintos, com culturas diferentes e sem contato entre si? A resposta pode estar na psique humana. O lobisomem representa o medo do descontrole, da perda de si mesmo. Ele é o espelho de nossa própria fúria, reprimida durante o dia, mas libertada à noite. Uma metáfora viva da batalha entre razão e instinto. O problema é que às vezes o espelho se quebra e o monstro escapa. O mito do lobisomem não sobreviveu por tanto tempo, apenas por causa do medo. Ele é, acima de tudo, um retrato profundo da alma humana. Cada vez que ouvimos uma história sobre um homem que se transforma em fera, estamos, na verdade, ouvindo sobre a luta interna que todos enfrentamos, o conflito entre civilização e instinto. Na psicologia, essa dualidade é bem conhecida. Carl Jung, famoso psicólogo suíço, falava sobre a sombra, a parte da nossa personalidade que rejeitamos e escondemos, mas que vive dentro de nós. O lobisomem é exatamente isso. A sombra que se manifesta de forma incontrolável, revelando tudo aquilo que tentamos esconder. Essa figura trágica nos lembra que, por mais que busquemos a perfeição, somos todos falhos, impulsivos e, às vezes, perigosos. O homem que se transforma em monstro é um símbolo do que pode acontecer quando perdemos o controle sobre nós mesmos. Mas há algo ainda mais inquietante. Muitos relatos de lobisomens reais envolvem pessoas que levavam vidas normais. Bons vizinhos, pais de família, trabalhadores exemplares. Isso faz com que o medo aumente, porque não conseguimos mais identificar o monstro. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode ser qualquer um. O lobisomem nos força a olhar para dentro, a refletir sobre até onde iríamos se nossas barreiras morais fossem rompidas. O que faríamos se nada nos impedisse? Quantas vezes nos deixamos levar pela raiva, pela violência, pelos desejos incontroláveis? Talvez o lobisomem nunca tenha sido uma criatura física. Talvez ele sempre tenha sido uma metáfora viva do pior que existe em nós. Uma história que avisa, em forma de terror, o que pode acontecer quando a humanidade se esquece de sua própria essência. A história do lobisomem é mais do que uma lenda. É um grito ancestral que ecoa em todas as culturas, em todas as eras, em todas as almas. Seja nas florestas da Europa, nas vilas do Brasil ou nos becos escuros das grandes cidades, a ideia de um homem que se transforma em monstro permanece viva, pulsante, perturbadora. Porque o lobisomem não é apenas uma criatura da noite. Ele é um reflexo, um espelho de tudo que negamos em nós mesmos. Ele surge quando ignoramos nossos limites, quando permitimos que o ódio, a fúria e o egoísmo tomem conta. Ele aparece quando esquecemos da empatia, da compaixão, da razão. Talvez nunca encontremos provas físicas de um lobisomem, mas isso não significa que ele não exista. Ele vive em nós, no nosso silêncio, nos nossos medos, nas escolhas que fazemos todos os dias. Somos todos, em algum nível, uma batalha entre homem e fera. Então, da próxima vez que ouvir um uivo ao longe, não pense apenas no que pode estar lá fora. Pense no que pode estar dentro de você, porque às vezes o maior perigo não vem da floresta, mas do próprio coração humano. A escolha é sua. Qual lado você vai alimentar? Gostou de desvendar os mistérios do lobisomem conosco? Então, não deixe essa experiência acabar aqui. Inscreva-se agora em nosso canal para mais conteúdos assustadores e intrigantes. Deixe seu like para mostrar que você também se aventura no lado sombrio da lua e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam lendas e mistérios. Queremos saber sua opinião. Você acredita em lobisomens? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo e cuidado com a lua cheia.